Astronomia é a ciência que estuda corpos celestes e fenômenos que ocorrem fora da atmosfera da Terra. A astronomia está presente em várias áreas do nosso dia a dia, como nos satélites, que nos permite ter sinais para linhas telefônicas, sinais de televisão, GPS, entre outros. Graças à astronomia, muitas tecnologias atuais, como as fotografias, exames de radiografia, sinais de Wi-Fi, foram inventados e aprimorados. A astronomia aplicada em estações do ano. O início de cada estação é definido por dois fenômenos astronômicos: solstício, para o verão e inverno, e equinócio, para a primavera e outono. E como o movimento da Terra influencia as estações? Graças ao movimento de rotação da Terra ao redor do Sol e à inclinação do eixo da Terra. E as estações, elas existem porque a incidência de raios solares sobre a superfície é diferente. A astronomia aplicada em medidas de tempo. A astronomia foi muito importante para o desenvolvimento das medidas de tempo, pois com ela nós podemos criar nossos calendários e seus feriados, saber as horas usando, por exemplo, o relógio de sol, que se utiliza do movimento de giro da Terra ao redor do próprio eixo para assim ser capaz de medir o tempo em horas, se baseando na posição do Sol. E também, graças à astronomia, podemos medir o ano, já que um ano é igual ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol. As fases da Lua apresentam diferentes formas em virtude da variação no posicionamento do Sol e da Lua. Essa variação acontece dentro de um ciclo. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante, e cada uma delas dura de 7 a 8 dias. Lua nova. Nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, sendo assim, só conseguimos ver a Lua de forma parcial. Lua crescente. Durante esta fase, só é possível ver um quarto da superfície lunar. Seu formato é semelhante a um semicírculo. Na lua cheia, ela é totalmente capaz de ser vista devido ao seu posicionamento. Nessa fase, a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. A lua minguante é a última fase do ciclo da Lua. Durante esse período, ela possui um formato de um semicírculo, como se estivesse cortado ao meio. Podemos observar um quarto da totalidade dela. A astronomia aplicada em eclipses. O eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro por meio da interposição de um segundo astro frente à fonte de luz. Existem dois tipos de eclipse, o solar e o lunar, mas falaremos somente do solar. E vale ressaltar que ambos os astros precisam de um alinhamento de suas órbitas, caso contrário, o fenômeno não ocorrerá. Agora vamos falar dos tipos de eclipses. Temos o eclipse total, que ocorre quando o Sol fica totalmente encoberto pela Lua, bloqueando a luz solar. Temos também o eclipse parcial, que ocorre quando apenas uma parte do Sol fica encoberto pela Lua, bloqueando parcialmente a luminosidade do Sol. E o eclipse anular. E este fenômeno ocorre quando visualmente o diâmetro da Lua é menor que o do Sol, cobrindo o Sol de uma forma parcial e cria um anel brilhante ao seu redor. E vale ressaltar que é a sombra projetada pela Lua que determina o desaparecimento do Sol. A astronomia, embora não pareça, possui diversas aplicabilidades em coisas do nosso dia a dia e é muito presente em fenômenos naturais. Seu estudo de movimentos, previsões e classificações nos ajudam a entender cada vez mais o universo em que habitamos.